Bom, na aula passada a gente estava falando sobre padronização, né? Então a gente viu a padronização no caso da normal, mas eu vou retomar aqui, tá? Eu tinha dito o seguinte, bom, se a gente tiver uma variável aleatória x, que é normal, com média μ e variância sigma 2, né? Então a gente pode definir uma variável chamada z, né, digamos, que é dada pela diferença entre x e a sua média, dividido pelo desvio padrão. A gente sempre pode fazer isso, tá? Para qualquer variável aleatória, a gente pode sempre definir uma segunda variável, que é obtida pela subtração da média, né? Porque lembra, esse parâmetro aqui da normal, ele é o valor esperado de x. E esse valor aqui, esse segundo parâmetro da normal, é a variância de x, tá? Então, na normal é assim que a gente parametriza, média e variância, tá? Então, aqui a gente vai obter o seguinte. Então, z igual a x menos μ sobre sigma. Isso aqui, né, essa variável aleatória, ela também, transformada, ela também vai ter média zero e variância, só que a variância vai ser 1. Então, ela vai ter média zero, variância 1 e vai ser normal, tá? Bom, e aí a gente precisa fazer algumas verificações, né, para ver por que isso acontece. Então, quando eu digo isso que eu estou falando aqui, quando eu escrevo essa sentença, eu estou dizendo três coisas em uma sequência só. A primeira, a distribuição de Z é normal. Então, eu vou botar aqui primeiro. Z tem distribuição normal. A segunda coisa que eu estou dizendo é o valor esperado de Z é igual a zero. E a terceira coisa que eu estou dizendo é que a variância de Z é igual a 1. Tá bom? Então, pessoal, acontece o seguinte. Essa primeira propriedade aqui, a gente não tem como mostrar, tá? Então, eu vou considerar como dada. É porque dá para fazer a demonstração, mas ela é bem complicada. Usa integral em duas dimensões, então você tem uma integral dentro da outra. É chato de mostrar, então a gente não vai provar isso, tá? Não, na verdade nem precisa, é só para soma. Não, dá para fazer com função acumulada, mas, enfim, tem que derivar a função acumulada, a gente não vai fazer isso. Então, a gente vai aceitar que isso é verdade, tá? Que se x tem distribuição normal, x menos μ dividido por sigma também tem distribuição normal, tá? E a gente vai fazer a verificação das outras duas sentenças. O valor esperado de z é 0 e a variância de z é 1, tá? Então, vou fazer aqui o número 2. A sentença 2. A sentença 2 diz, valor esperado de z é igual a zero. Então, vamos lá. Vamos ver por que vale isso. Quem é o valor esperado de z? É o valor esperado de x menos μ dividido por sigma, né? Então, isso fica... essa divisão por sigma, eu posso escrever como 1 sobre sigma, que multiplica x menos μ. E aqui embaixo, agora eu vou fazer o seguinte, isso é uma constante multiplicativa, sai do valor esperado. 1 sobre sigma é x menos μ. Essa era uma propriedade, lembra que a gente viu lá atrás. Então, a gente está usando aquelas propriedades lá de valor esperado aqui para entender que o valor esperado da normal padrão é zero. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer essa parte da conta. Então, lembra lá que uma das propriedades que eu posso separar o valor esperado da soma ou da subtração de variáveis aleatórias? Então, vai ficar E de x menos E de μ, né? Então, separei aqui. É uma subtração, então vai ficar E de x menos E de μ. Então, isso aqui resulta em 1 sobre sigma. Aí, aqui vai dar, quem é E de x? E de x é μ, não é isso? Aqui, ó, E de x é igual a μ.
E quem é de mi? Mi é um número, né? Por exemplo, se isso aqui for uma normal 2, 1, vai dar 2 aqui, né? Então, o mi vai ser 2. Então, como esse mi é um número, o valor esperado do número é ele mesmo. Então, isso aqui vai dar 0. Então, 0 vezes 1 sobre sigma é 0 também, tá? Então, isso aqui mostra que o valor esperado de z é igual a 0. Alguma dúvida nessa conta? Não? Bom, beleza. Essa era a conta que a gente tinha feito na aula passada. Agora, vamos ver a variância, tá? A variância de z, vou começar de forma similar. Eu vou escrever como a variância, como z é x menos mi sobre sigma, então eu vou trocar. Onde aparece z, eu vou colocar x menos mi sobre sigma. Aí aqui, mesma coisa, né? Eu vou separar agora essa divisão vezes x menos mi. Agora aqui, eu tenho uma constante que multiplica uma variável aleatória. Nossa constante sai da variância ao quadrado, não é isso? Então, vai sair 1 sobre sigma 2. Seria 1 ao quadrado sobre sigma ao quadrado, mais 1 ao quadrado é 1, tá? Então, já botei direto. Variância de x menos mi. Aí, lembra lá da propriedade da variância? Que aqui eu tenho uma variável aleatória mais uma constante. Aqui, na verdade, é menos, mas eu posso ver como mais menos mi, né? Então, menos mi é um número constante qualquer que eu estou somando. E a gente viu que a variância, se você somar uma constante, isso não altera a variância de forma nenhuma. Então, a gente vai continuar tendo var de x, né? E se eu somar ou subtrair uma constante da variável aleatória, isso não vai alterar a variância. Então, var de x menos mi é a mesma coisa que var de x. Bom, quem é var de x? Né? Quem é a variância da variável aleatória x? Ah, é sigma 2. Então, aqui vai dar 1 sobre sigma 2, que multiplica sigma 2. Esses dois aqui vão cortar e vai dar 1. Né? Então, no fim das contas, eu obtive normal 0, 1. Então, o valor esperado de z é 0, variância de z é 1. Tá? Alguma dúvida, pessoal, nas contas? Alguma propriedade? Algum desses passos não ficou claro? Acho que não. Não? Tá, beleza. Então, pessoal, se eu tenho, recapitulando, né, o que é a padronização? A padronização é, no caso da normal, ela é a forma de você transformar uma normal genérica em uma normal 0,1, tá? Essa padronização, ela só vale no caso de variável normal, tá? No caso, acontece o seguinte, a propriedade 2 e a propriedade 3 vão valer sempre, mesmo que a variável não seja normal, tá? Então, porque aqui eu não usei a normalidade em nenhum momento quando eu estava fazendo a conta do 2 e do 3. Então, por exemplo, se x fosse Poisson e eu definisse z como x menos a média da Poisson, que era lambda, e dividido por lambda, que é o raiz de lambda, que é o desvio padrão, né, da Poisson, essa variável teria média 0, teria variância 1, mas não teria distribuição normal, e também não teria distribuição Poisson. Tá? Então, a padronização, ela sempre vai transformar a variável em uma variável com média 0 e variância 1. Só que, no caso da normal, além, né, de zerar a média e de tornar a variância igual a 1, né, a padronização preserva a normalidade da variável original. Então, se a variável original for normal, e apenas se ela for normal, quer dizer, bom, existem outras variáveis para os quais também vai manter a distribuição, né, mas se a sua variável original for normal, além dela ficar com a média zerada e com a variância igual a 1, né, a variável padronizada, ela vai se manter sendo uma normal, só vai mudar a média e a variância, tá? Então, é só para não confundir, só para não achar que, por exemplo, se eu tiver x variável Poisson, digamos, de taxa lambda, se eu definir a variável z
que é x menos a sua média, que no caso é lambda, dividido pelo seu desvio padrão, que aqui é a raiz de lambda, lembrando que a variância da Poisson também é lambda, né? Isso aqui não vai dar normal 0, 1. Isso aqui também não vai dar Poisson com taxa 1, ou 0, né? Tudo bem? Então, eu preciso ter uma variável normal para que a padronização me dê uma variável também normal, tá? Lembrando, aqui nesse caso, eu teria, sim, z, nesse caso aqui em cima, eu teria z igual a 0, eu teria variância de z igual a 0 também, igual a 1, desculpa, mas eu não teria a distribuição nem Poisson e nem normal, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. E, bom, no curso a gente só vai usar padronização no contexto de normal mesmo, tá? Então, enfim, é só ter isso em mente, tá? Se você padronizar outras variáveis, a distribuição daquela outra variável não vai se manter, tá? Isso é só no caso da normal. Então, essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade, ela me dá uma interpretação do valor numérico dos desvios padrões, tá? Então, como assim? Lembra lá que eu falei com vocês que quanto maior o desvio padrão ou a variância, né, da normal, mais gordinha é a distribuição, tipo, mais dispersa ela é com respeito à sua média? A gente falou sobre isso. Mas eu não dei nenhuma interpretação do valor numérico, né? Então, até agora, a gente só sabe interpretar, dizendo que um sigma é maior do que o outro, mas a gente ainda não consegue interpretar separadamente o valor numérico, né, daquele desvio. Então, vamos olhar essa propriedade aqui para a gente tentar entender o que ela está dizendo. Então, eu vou fazer um desenho para ilustrar. Então, vamos olhar para essa sentença. Ela diz o seguinte: a probabilidade de x estar entre mi menos 2 sigma e mi mais 2 sigma é de 95%. Então, vou desenhar isso, tá? Então, aqui está a minha... melhor eu colocar assim. Então, aqui está o mi, e eu vou plotar, né, aqui eu tenho x normal mi sigma 2. Então, vou anotar aqui, x normal, média mi, variância sigma 2. Como a média é mi, essa normal está centrada em mi, tá? Então, está aqui um desenho, sei lá, genérico. E aqui no eixo y, eu vou colocar a função de densidade no ponto x, e aqui eu vou colocar os pontos x. Aí eu estou dizendo que a probabilidade de x estar à direita de mi menos 2 sigma, então vou colocar aqui, ó, mi menos 2 sigma. E estar à esquerda de mi mais 2 sigma, então aqui eu vou botar mi mais 2 sigma, tá? Então, a probabilidade de estar à direita de mi menos 2 sigma e à esquerda de mi mais 2 sigma vai dar 95%. Ou seja, isso aqui devia estar simétrico, tá? Mas tudo bem. Então, aqui no meio, eu tenho 95% de probabilidade, tá? Tudo bem, pessoal? Conseguem ver isso pelo que está escrito? Sim. Por essa sentença? Só uma coisa que, tipo, talvez eu não tenha prestado atenção antes direito e tenha esquecido, mas o que seria sigma mesmo? Sigma é a variância. Quer dizer, desculpa, sigma é o desvio padrão. Então, quanto maior o sigma, mais espesso. Por exemplo, se eu tiver essa normal e essa aqui, vamos supor que as duas tenham a mesma média mi. O sigma dessa normal aqui é menor, desculpa, que o sigma dessa normal. Então, eu teria sigma 1 menor do que sigma 2, tá? Porque no sigma 1 era mais concentrado ao redor e no sigma 2 é mais disperso ao redor da média. Tudo bem? Tudo bem. E aí, mi menos 2 sigma, tem um nome específico que eu chamo essa marcação para a esquerda? São dois desvios à esquerda da média. Aham, tá? beleza.
Então, aqui eu posso chamar de 2 desvios à esquerda da média. Tudo bem. Tá? E o outro vai ser à direita. Sim. Bom, e aí é claro que a distância vai ser de 2 desvios, né? Porque aqui eu vou ter 2 sigma, e aqui eu também vou ter 2 sigma, tudo bem? Só que aqui é 2 sigma para a esquerda de mi, e aqui é 2 sigma para a direita, tá bom? Beleza. Bom, beleza, então. Então, pessoal, como é que eu uso isso para interpretar o valor numérico de sigma? Eu posso fazer o seguinte, vamos supor que eu tenha sigma 2 igual a... Aí eu vou chutar um valor só para que seja fácil, tá? 5 e mi seja igual a, digamos, 10. Então, essa propriedade aqui, ela está me dizendo que a minha normal é centrada no valor 10 e com probabilidade 0,95, eu vou ter a variável entre, né, mi menos 2 sigma, no caso, mi é 10, menos 2 vezes. Quem é o sigma? Se o sigma 2 é 25, o sigma é 5. E aqui vai ser menor do que 10 mais 2 vezes 5. Se eu for fazer a conta, vai dar 0 e 20. Então, com alta probabilidade, eu teria a variável aleatória entre 0 e 20, tá? Então, junto com a média, o desvio padrão, ele me ajuda a entender qual é o intervalo de valores mais plausíveis para aquela variável normal. Então, se eu sei que o meu desvio é 25, que o meu desvio é 5, e a média é 10, então rapidamente eu consigo fazer essa continha, né? Mi menos 2 vezes o sigma, mi mais 2 vezes o sigma. Nesse intervalo, eu vou ter a esmagadora maioria da probabilidade de x. Né? Então, é assim que você consegue interpretar um pouco o desvio, né, da normal e entender qual o intervalo de valores de alta probabilidade naquela normal. Tá? Eu também tenho uma segunda propriedade, que é, se eu não tomar 2 desvios, mas sim 3 desvios, então aqui eu tenho 2 desvios, tá? Aqui eu vou ter mi... desculpa, não, aqui não. Se aqui são 2 sigma, 1 sigma deve estar aqui. Então aqui eu vou ter mi menos 3 sigma, e em algum lugar daqui, digamos, eu vou ter mi mais 3 sigma. Então, se eu tomar 3 vezes o desvio, aí eu vou estar me distanciando um pouquinho mais, né? Da média. Aí, quando eu for fazer essa probabilidade, eu vou encontrar o valor, aí que eu vou botar a legenda, de 99%. Tá? Ou seja, se eu quiser um intervalo que contenha ainda mais probabilidade do que os 95%, eu posso tomar 3 desvios, né? Ou seja, então uma interpretação rápida, né, do desvio padrão é eu saber qual intervalo, ou quais intervalos vão conter quase todas as observações típicas daquela normal, tá? Tudo bem, pessoal, com essa interpretação? Deu para entender mais ou menos como funciona? Acho que sim. Tá? É só para entender mesmo o que seriam valores típicos e valores atípicos, tá? Eu vou fazer só uma... Professor, Oi, pode falar. será que você poderia explicar um pouquinho sobre a variância e o desvio padrão, que eu fiquei meio confuso? Tá. A variância de uma variável aleatória, ela é definida como o valor esperado de x menos a sua média ao quadrado. Deixa eu colocar aqui como colchete para não confundir, porque fica muito parênteses. Então, ela representa o que eu espero para o quadrado da distância entre x e a sua média. Né?
Então, aqui eu tenho a distância entre cada ponto e a média. Então, se a variável for mais espichada, tipo, se ela for mais gordinha, tipo essa daqui do sigma 2, né, ela vai ter mais probabilidade em valores distantes de μ. Então, quando eu for fazer o valor esperado do quadrado das distâncias, né, esse valor esperado vai ficar maior do que no sigma 1. No sigma 1, né, eu não tenho tanta probabilidade associada a esses valores daqui, digamos. Né? Então, esse valor esperado vai ser menor. Na normal, o segundo parâmetro que aparece é a variância de x. Tá? O desvio padrão de x, ele é definido só como a raiz quadrada da variância. Tá? Então, ele também é uma medida de variabilidade. Por quê? A variância é uma medida de variabilidade, porque quanto maior a variância, maior a dispersão. Né? Para o desvio padrão, vale a mesma relação. Quanto maior o desvio, maior a dispersão. Isso vem como consequência, né? Isso vem como consequência do fato de ser a raiz quadrada da variância, porque a gente sabe que quanto maior a dispersão, maior a variância. Quanto maior a variância, maior a raiz da variância. E aí maior vai ser o desvio padrão. Então, quanto maior a dispersão, maior a variância. Quanto maior a dispersão, maior o desvio padrão. Então, isso é só uma medida de comparação, para você saber qual variável vai ter mais variabilidade do que a outra. Como a gente está sempre, aqui a gente está comparando normal com normal, né, quando faz, por exemplo, essas curvas aqui, basta olhar para o desvio padrão das duas, ou para a variância das duas. Né? Então, aqui no caso, como a variável aleatória que tem essa densidade, eu vou chamar aqui de x1, a variável que tem essa densidade, e vou chamar de x2 a variável que tem essa densidade aqui. Então, o desvio padrão de x1, que eu estou denotando como sigma 1, nesse caso vai ser menor que o desvio da variável x2, que é o sigma 2. Tudo bem? Fez sentido? Pode explicar de novo essa última parte? Quando eu comparei os dois gráficos, esse aqui? Então a dispersão seria o quão diferente são as variáveis? São os Não. números? A dispersão como posso definir? Ela está ligada à probabilidade de eu encontrar valores muito longe da média. Deixa eu fazer um exemplo para vocês aqui no R, para ver se eu consigo ilustrar isso melhor. Vou botar aqui um script. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou gerar um valor aleatório, random norm, tá? Random normal. Então, é R norm. É tipo o P norm da vida, tá? Então, R norm eu quero um valor da normal 0, 1. Tá? Então, eu vou gerar um valor aleatório. Vocês vão ver que... Peraí, deixa eu dar um raio aqui. Aí vocês vão ver que ele vai me tacar um valor qualquer. Menos 0,98. Tá? Aí vou gerar alguns outros valores. Notou que nenhum deles está tão afastado assim da média, que é o 0? Certo? Está tudo, né, a menos de uma unidade da média. Concorda? Agora, eu vou aumentar o desvio padrão. Esse segundo é o desvio padrão. E, gente, depois eu vou ter que voltar nos exercícios da aula passada, porque eu tenho quase certeza que eu fiz eles com variância. Depois eu explico isso. Eu estou me lembrando, assim, por alto da aula passada, e eu acho que eu comi mosca lá quando eu estava falando da normal e mostrando no R, tá? Então, acho que eu vou voltar para ver isso com vocês, mas eu vejo depois. Aqui no R, o terceiro valor que você bota não é a variância, é o desvio padrão. É diferente de como a gente padroniza aqui. Quando a gente escreve média e variância. No R, é média e desvio padrão. Eu acho que eu tinha feito com vocês a conta como se fosse variância, mas não é desvio padrão. Se eu colocar aqui 10, quer dizer que eu estou com uma amostra aleatória, da normal com média 0 e variância 10.
Deixa eu limpar aqui a tela, só para não misturar com o resultado anterior. Mas no resultado anterior a gente Variância só desvio via padrão. desvio padrão aqui. Então aqui é média 0 e desvio padrão 10. Aqui, quando a gente vai escrever, é sempre média e variância. É porque o R tem essa doideira, ele é parametrizado pelo desvio e não pela variância. Então, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou gerar um valor dessa normal. Tá vendo? Deu um valor bem mais longe do zero. Vou gerar outro. Outro. Tá vendo só o que aconteceu? Agora, é muito mais provável de eu observar um valor mais distante de zero, porque eu aumentei o desvio. Eventualmente, eu vou acabar gerando algum valor que está perto de zero. Eu posso fazer aqui várias vezes, alguma hora, tá vendo? Deu um menos 0,47. Tá? Mas isso é só para dizer o quão dispersos são os valores, né? Então, quer dizer que eles estão centrados em zero, mas se o desvio padrão for 10, que é mais alto, ele vai gerar valores com maior dispersão ao redor de zero. Tá? Se eu extrapolar isso e gerar, digamos, com variância 100, aí os valores vão ficar mais discrepantes ainda. Eu vou dar um Ctrl L aqui. Eu vou mostrar para vocês, tá vendo? Agora está dando 80, 100 alguma coisa, menos 51, 68, menos 276, né? Então, nota que ele está obedecendo aí essa regrinha, né, dos mais 3 desvios e 2 desvios, porque o que acontece? Eu espero que, com alta probabilidade, eu esteja a, no máximo, 3 desvios da média, digamos assim, com probabilidade de 99%. E foi o que aconteceu. Todos esses valores aqui estão entre 3 desvios da média para cima e 3 desvios da média para baixo, né? 3 desvios seria 300, então estaria entre 300 e menos 300. Tudo bem? Ficou um pouquinho mais claro essa... Ficou bem mais claro. interpretação? Então, você calcula, assim, né? Só exemplificando aqui. Então, eu teria que calcular a média, e aí a variância e o desvio padrão tem a ver com a gente comparar os números com a média, né? E aí, o quão distante eles são, né? Tem a ver com quão eles são diferentes, né? Também. Exatamente, exatamente. Mas, E é isso que quer dizer dispersão. Quer dizer que uma hora você vai simular um valor, se a variável for muito dispersa, uma hora você vai simular um valor. Quando você simular outro valor, o segundo valor pode ser bem diferente do primeiro, né? Porque a variância é bem alta. sim. Mas e com relação ao gráfico? Você fez que 95% ali está perto da média, né? Uhum. Então, ele tem uma baixa taxa de dispersão. Isso, exatamente. Eu posso fazer um gráfico aqui para mostrar para vocês. Deixa eu abrir de novo aqui a janelinha. Eu tenho que me lembrar qual é o comando, mas eu acho que é curve denorme x. Deixa eu ver se ele vai plotar para mim. Plotou, beleza. Aí eu só vou fazer uns ajustes, tá? Porque ele está gerando o meu gráfico do 0 até 1. Mas do 0 até 1 ele está com esse comportamento estranho, mas é porque eu preciso abrir a janela para conseguir ver mais coisa. Então eu vou colocar o limite superior, o limite no eixo x, é esse x'. Eu quero fazer o meu gráfico indo de menos 10 até 10. Então eu tenho que botar C, menos 10, 10, tá? Pronto. Como eu fiz d enorme de x, isso aqui quer dizer que eu estou com, como eu não especifiquei nenhum outro parâmetro, eu tenho normal 0 e 1. Esse d enorme é da densidade, tá? Ele serve para plotar a curva de densidade. Então, aqui eu tenho a densidade da normal padrão. Agora, eu vou colocar outra curva de densidade aqui. Eu vou colocar, dessa vez, a normal 0, 10, tá? Para não ficar dúbio, né, não ficar confuso, eu vou colocar a cor do gráfico, que é de color, né? Vou colocar de outra cor, vou colocar, sei lá, purple. Eu também vou mudar um pouco a largura da linha, esse é o LWD. O default é 1. Eu vou botar aqui. Droga.
Eu não quero criar um outro gráfico, eu quero criar por cima do gráfico que eu já tinha. Então, vou colocar ADD igual a true, tá? Essas coisas eu acho que a gente só falou bem por alto lá naquela primeira aula. Eu coloquei para vocês que eu estava fazendo coisas de gráfico e tal, mas é bom que aqui a gente relembra. Então, ó, fiz a segunda curva. Olha como é que ficou estranho, né? Mas você tem que imaginar essa segunda curva como sendo a primeira tão espichada para a direita, né, que você não consegue mais ver esse formato de chapéu aqui, né? Ela já está tão dispersa que ela está quase como se fosse uma reta. Se eu fosse colocar uma curva, talvez com uma dispersão maior, mas não tão maior, eu vou mudar aqui de novo a cor, vou botar um orange. E aqui eu vou aumentar a largura, de 1 para 3. Então vai ficar 3 vezes mais grossa a linha. Aí, tá vendo o que aconteceu? E aí, fica mais claro, né? Dá para ver que eu deixei a média igual e a variância ficou mais, e o desvio padrão ficou o dobro, né? Então, eu tenho uma variável, uma densidade mais dispersa ao redor de zero, né? No roxo, você está vendo que ela fica quase toda, né? Quase toda aqui contida, quase toda com o mesmo valor, né? Porque, enfim, a altura aqui ela está ajustada para exibir de acordo com a curva em preto. Então, em roxo ela fica bem dispersa. Mas o que está acontecendo nota que o laranja tem desvio 2 e o roxo tem desvio 10. Quando eu vou aumentando o desvio, esse pico vai descendo, né? E como a variável tem que ter a área embaixo da curva igual a 1, se eu só descer o pico, mas não espichar, não engordar a variável aqui, eu vou perder probabilidade. Então, o que vai acontecendo? O pico vai descendo e a variável vai se tornando mais dispersa à medida que o sigma aumenta. Então, faz sentido, né? Porque conforme o sigma aumenta, olha só, quase todos, em roxo, quase todos os valores aqui têm, tipo, a mesma plausibilidade, né? Do 0 tem o menos 5, menos 10. Então, tipo, qualquer desses valores aqui é quase que igualmente provável de sair. No caso da normal 100, então, nem se fala, né? Se a gente for olhar o gráfico, ele vai estar bem, bem disperso mesmo. Ajudou, pessoal, a entender um pouquinho melhor essa interpretação? Sim, professor, ajudou bastante. Obrigado. Tá? De nada. E aí os valores que vão saindo, você tem que imaginar esses valores, né, ao longo da curva. Então, se sair o valor 0,5, então sai um valor aqui. Então, beleza, ele está bem plausível de acordo com o laranja ou de acordo com o preto. Então, é por isso que, se você gerar de acordo com o preto, você não vai ver o valor 5. Porque olha como é que está pouco plausível o valor 5 na curva em preto. Não vai sair, tá? Pode ficar gerando aqui dia e noite, que eu nunca vi sair um valor da normal 0,1 e dar um valor tão alto como 5, por exemplo. Mas, se você tiver na curva laranja, ou na curva em roxo, principalmente na curva em roxo, vai ser bem comum você ver um valor de 5 ou mais, tá bom? Eu acho que ficou legal essa interpretação, né? Deu para clarear um pouquinho mais, né? Senão, acho que fica bem abstrato mesmo. Se eu só mostrar a conta, fica um pouco esquisito. Tá? Deixa eu ver o que tem mais para frente, para ver se eu consigo voltar. Tá. Bom, pessoal, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou só mostrar essa primeira propriedade aqui. Essa primeira parte, né? O 2.1. Para vocês verem de onde sai. Então, é o seguinte. Eu estou dizendo o seguinte, né? P de... vou escrever aqui, x tem distribuição normal, mi, sigma 2. Aí, eu vou fazer a conta para ver quanto que é essa probabilidade. Tá? Eu não vou conseguir fazer direto no R. Por quê? Porque esse mi aqui é genérico, e esse sigma 2 aqui também é genérico. Tá? Então, eu não sei o valor de mi e o valor de sigma 2 para fazer um P enorme da vida, né? Tipo, eu faria P enorme disso, menos P enorme disso, beleza. Tenho a minha probabilidade de estar no intervalo. Mas não consigo fazer isso porque eu não sei o valor de mi e o valor de sigma. Tá?
Para eu me livrar disso, eu tenho que fazer o seguinte. Não, acho que é melhor eu colocar na linha de baixo. Eu vou padronizar a variável. Tá? Eu vou usar a propriedade, que me diz o seguinte. Se x tem distribuição normal, se eu subtrair a média e dividir pelo desvio, a minha normal vai ficar 0,1. E aí eu vou conhecer os parâmetros. Então, vou fazer o seguinte. Ó. Eu quero usar que z igual a x menos μ sobre sigma tem distribuição normal 0,1. É isso que eu quero chegar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, daqui no meio onde aparece x, eu quero que apareça x menos μ sobre sigma, para eu trocar por uma normal 0,1. Só que eu não posso simplesmente chegar aqui e trocar o x por isso e manter todas as probabilidades, porque, enfim, não vai dar a mesma probabilidade. Mas o que eu posso fazer é, eu posso subtrair μ nas três partes da desigualdade. Eu posso fazer o seguinte, μ menos 2 sigma menos μ menor do que x menos μ menor do que μ mais 2 sigma menos μ. Tudo bem, pessoal? Que eu posso fazer isso? Porque aqui eu tenho uma desigualdade. Aí eu estou subtraindo μ em todos os termos da desigualdade, a desigualdade vai se manter. Tá bom? Aí agora, eu tenho quase no meio, está quase certo. Só falta dividir por sigma. Bom, eu também posso dividir pelo mesmo sigma dos três lados da desigualdade, que a desigualdade não vai se alterar, tá? Então, beleza. Quando eu fizer isso, olha o que vai acontecer. μ menos μ, zero. Vai ficar, então, menos 2 sigma dividido por sigma. Os sigmas cortam. Aqui, então, ficou menos 2. Aqui dentro, eu tenho x menos μ sobre sigma, e eu estou definindo x menos μ sobre sigma como z. E aqui do outro lado, μ menos μ, zero. 2 sigma sobre sigma, 2. Então, isso aqui deu P de z estar entre menos 2 e 2, onde z tem distribuição normal 0, 1. Não é isso? Ah, então agora ficou mais fácil. Agora eu posso vir aqui no R e calcular quanto que é essa probabilidade. Então, vamos lá, calcular. Como que eu faço o cálculo dessa probabilidade no R? Eu faço P enorme de 2, concorda? Isso vai dar acumulado até o ponto 2, e subtraio de P enorme de menos 2. Porque aí isso vai excluir a parte à esquerda do menos 2. Tudo bem, pessoal? Ou ficou ou alguém não entendeu essa parte da subtração? Foi? Bom, então, quando eu rodo isso, vai dar os meus 95%. 0,9549, então vai ficar 45, né? 0,9545. Tudo bem? Então, isso prova que dá aproximadamente 95%. A probabilidade de estar entre dois desvios da média, né? 2 desvios para a esquerda, 2 desvios para a direita. Essa propriedade 2, ela é bem parecida, só que são 3 desvios e não são 2. Então, isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem como exercício, tá? Mas é a mesma coisa, tá? É o mesmo método. A única coisa que vai mudar é que aqui você começou com 3 e aqui com 3. Se você for fazer a conta, que vai ficar menos 3 e 3, tá? Então, eu vou deixar como exercício, que aí vocês fazem para entender melhor essa manipulação algébrica daqui, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não? Professor, Oi. nesse caso, se a gente está considerando a variância como 1, ou o desvio padrão, né, como 1, e a média 0, por isso que fica tão perto, né? Tipo, é que eu tava pensando assim, que quando você deu o exemplo do gráfico no R, você botou 10, né, e fez aqueles 3 gráficos, o número era 10, né?
Então o x era 10. Era 0, menos 5 e 10. Não, menos 10 e O 10. x não, o sigma, né? Que era 10. Não é isso? Isso. Tá. Isso. Hum. Aí, tipo, quando a gente vai fazer menos 2 e 2, a gente não tem que estimar uma distância, né? Um limite de distância, não. É só a gente fazer. Pois é, porque aqui eu estou calculando literalmente essa probabilidade, né? Essa probabilidade da normal padrão está entre 2 e menos 2. Se eu fosse fazer com o acumulado, daria isso aqui. Acumulada no ponto 2 menos a acumulada no ponto menos 2. Aí já dá direto. Tá? Beleza, beleza. É porque esse artifício da padronização ele é usado para você conseguir exatamente fazer esse tipo de conta, entende? Quando você quer falar coisas gerais sobre a normal, ela vai ter sua média e sua variância, elas vão ser desconhecidas. E aí, pela conta que a gente fez, a gente viu que a gente consegue achar um valor numérico mesmo para quantidades desconhecidas, usando a padronização. Então, a padronização é meio que um artifício teórico para a gente conseguir calcular probabilidades gerais, né, na normal, em qualquer normal. Você joga para a normal padrão e faz as contas. Ela também serve porque antigamente a gente não tinha computador, então a gente conseguia fazer uma tabela só, que é a tabela da normal padrão, e usar aquela tabela para fazer conta com todas as normais, entende? Então, a padronização era importante nesse sentido. Eu acho que vai ficar mais claro, talvez, quando a gente for fazer mais exemplos, mais aqui para frente, por exemplo. Quando a gente for falar desse exemplo aqui e dos próximos, tá? De normal. Aqui eu só tenho um pouquinho de valor esperado, mas eu acho que não tem nada muito demais, tá? Eu queria mostrar uma coisa para vocês, pessoal, porque eu acho que na última aula eu fiz depressa e eu não prestei atenção, e eu tenho que corrigir isso, tá? Que foi nesse exercício aqui do R. Deixa eu voltar para fazer com vocês para explicar o seguinte. Eu tenho quase certeza que eu fiz isso errado, então eu tenho que voltar no vídeo para me certificar. Depois eu vou assistir para ver se é isso mesmo. Mas eu vou voltar aqui para fazer as contas com esse exemplo. Então a gente tem o seguinte, olha. Lembra lá, né, que no R a gente usava a função p-enorme para calcular probabilidades na normal? E aí eu passei depressa e não percebi o seguinte, que na normal, no comando do R, tá? Isso aqui é um comando do R. Nesse comando do R é um pouquinho diferente. Aqui a gente está parametrizando o normal pela média e pela variância. Mas o R, ele padroniza pela média, ok. Então aqui é média, tá certo. Mas ele padroniza pelo desvio, ele não padroniza pela variância. Então aqui não bate uma coisa com a outra. Então tem que lembrar de sempre tirar o desvio quando você estiver fazendo a conta no R, ao invés de pegar a variância, tá? Então aqui, por exemplo, eu quero fazer probabilidade, eu sei que x é uma normal menos 1, 2. Então esse 2 é a variância de x. Então eu sei que isso aqui é π enorme de 0,83, 0,83, Aí o próximo parâmetro é a média, que é menos 1, e o próximo parâmetro é o desvio padrão. Só que aqui, né, na nossa notação, o 2 é a variância. Então eu tenho o seguinte, ó, var de x é 2. Só que o R ele tem que receber o desvio padrão. Então o R vai precisar receber o desvio padrão de x, que é definido como raiz da variância, que é igual a raiz de 2.
Então, aqui vai ter que entrar a raiz de 2 e não 2. Eu tenho quase certeza que quando eu fiz a conta com vocês, eu fiz com 2, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu estou aproveitando, vocês perguntaram, e eu me lembrei desse ponto. Então, vamos refazer alguns exercícios daqui, e os demais eu deixo para vocês fazerem como exercício depois, né? Para corrigir o que a gente tinha feito na última aula. Então, nesse primeiro caso, eu vou ter P norme, eu quero no ponto 0,83, a média é menos 1, e o desvio padrão é SQRT. SQRT é a raiz quadrada, tá? Se eu pedir SQRT de 9, ele vai dar 3. Tá? Se eu pedir de 16, ele vai dar 4. SQRT é de square root. Em quase qualquer programa, qualquer linguagem de computador, o SQRT vai ser sempre raiz, tá? Então, SQRT de 2. Tá? Então, só lembrando isso, no R eu preciso passar para ele o desvio padrão e não a variância. Então, isso aqui vai dar 0,9 0,21, ou 22, né? Que é mais perto do que 21, desse número aqui. Como eu faço o de baixo? O de baixo vai ser o complementar do de cima, né? Que a gente já viu que a igualdade, tanto faz incluir igualdade ou não. Então, vou fazer 1 menos enorme 0,83 menos 1 e raiz quadrada de 2. Então, deu 0,09783. Tá? E aí eu vou fazer só mais esse aqui para a gente terminar. Então, e aí o resto eu deixo para vocês como exercício. P enorme menos 1,5. Eu quero média menos 1 e desvio padrão SQRT de 2. Tá? Então, 0,3618. Tá? Beleza, pessoal? Deu para entender direitinho? Sim. Tinha ficado só essa confusão, né, da raiz. Mas, bom, aí vocês façam, então, os outros casos, prestando atenção nisso, tá? Que tem que especificar sempre no R é a raiz. Né? Com o tempo, a gente vai fazendo mais alguns exercícios de normal. Eu acho que isso vai ficando mais internalizado. Tá? Acho que ontem eu estava com um pouquinho de sono e aí acabou que eu esqueci que tinha que fazer isso. Bom, então vamos aproveitar e vamos fazer alguns exemplos, tá? Então, ó, aqui eu tenho o comprimento da pista de escorpião adulto dessa espécie, Scorpio maurus. Essa imagem aqui eu peguei de um artigo, e aí ele fazia as medições, né, de vários jeitos, né, de medir a pinça. Então, media assim, né, dessa articulação aqui até o finalzinho, então media de vários jeitos. E aí, uma dessas medidas, né, ele dizia no artigo que podia ser aproximado por uma normal 49,6, digamos. Então, sabendo disso, aí a gente interpretaria, né? Ah, tá, mas aí tudo bem, o cara lá no artigo fala isso, mas como é que eu interpreto isso em termos práticos, né? Porque se eu só ler assim, normal 49,6, eu fico, tá, e o que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer, né, item 1, que a chance de encontrar um indivíduo com o comprimento da pinça medindo entre, aí que tem esses valores, que talvez a princípio possam parecer mágicos, né? 44,1 milímetros e 53,89 milímetros, ou seja, a chance de eu encontrar um escorpião, o X é o comprimento, é a medida da garra, uma dessas, da garra não, da pinça, uma dessas 3 medidas aqui que eu não lembro mais qual que é. Então ele está dizendo que a chance de estar entre 44,10 e 53,89, essa chance é de aproximadamente 95%, tá? E da onde vieram esses números aqui? Da onde veio isso e da onde veio isso? Bom, como ele está usando aproximadamente 95%, então a gente já viu do slide anterior
que esse cara daqui, os 44,10, eles são a média menos 2 vezes o desvio. Não é isso? Eu sei disso porque a probabilidade dá 0,95. E porque aqui eu estou centrado na média 49. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou botar aqui. A média deve ser o valor que está aqui no meio. Eu vou testar para ver se é isso mesmo, tá? Então, 44,1 mais 53,89 sobre 2. Isso aqui é a média, tá? Então, vai dar 9, 7,99. Se eu tiver feito certo. Dividido por 2, isso aqui vai dar 48,995, se eu não me engano, tá? Então, deu quase os 49 aqui, né? Então, isso aqui, de fato, está sendo a média. Se eu arredondar, né, com 2 casas decimais, eu já vou ter os 49 de média. Tá? Então, o ponto médio do intervalo, desse intervalo aqui, é a média, né? E os 2 desvios? Vamos ver quanto é que vai dar os 2 desvios. Como a variância é 6, então aqui eu tenho var de x igual a 6, eu vou ter o desvio padrão de x igual a raiz de 6, tá? Vamos lá fazer essa conta no R. O desvio padrão vai ser SQRT de 6, que é 2,449. Então, agora eu vou calcular quanto que é mi menos 2 sigma. Bom, o mi é 49, menos 2 vezes sigma é raiz de 6, né? Que o sigma é o desvio padrão. Então, o desvio padrão de x é o sigma, que é raiz de 6. Então, vou fazer a conta aqui. 49 menos 2 vezes sigma, que é raiz de 6. Então, ó, deu os meus 44,10. E se eu fosse fazer o outro lado do intervalo? Seria mais 2 sigma. Então, vai dar 49 mais 2, raiz de 6. Então, aqui eu vou aproveitar o mesmo comando e só vou fazer mais 2 desvios. Então, deu 53,89. Ou 0,90, né? Que se eu for arredondar para 2 casas decimais, vai dar 90. Então, ó, deu os valores que ele informou, 44,10 e 53,89, ou 0,90, dependendo de como você arredondar, tá? Então, com isso, ele quer dizer que, quando ele está falando que ele aproxima a distribuição do comprimento das pinças do escorpião por essa normal, ele indiretamente está dizendo que, né, a chance de eu encontrar nessa população um escorpião, um espécime, né, dessa espécie, com um comprimento da pinça entre 44,10 e 53,9 é de 95%. Então, se eu tirar uma faixa, né, para você dizer, o comprimento das pinças está entre esses 2 valores, né, para que você saiba o que é um comprimento atípico e o que não é atípico nessa espécie. E aí, se a gente olhar, ó, aqui está a curva de densidade. Vamos colocar o 44,10, tá? Aqui em algum lugar. E o 53,89 está por aqui em algum lugar, né? Então, está fazendo sentido, né? Porque parece que aqui eu tenho uma probabilidade bem alta e nas caudas sobrou uma probabilidade bem baixa, de 5% ao todo. Se eu pegar um intervalo mais largo, no caso, aqui são 3 desvios. Se eu pegar 3 sigma, vai dar 41,65 e 56,34. Se eu for fazer aqui, ó, ao invés de ser 2 sigma, pegar 3 sigma, vai dar 56,35, e aqui menos 2 sigma vai dar 49
menos 3 sigma, menos 3 raiz de 6, que vai dar menos, vai dar 41,65. Que eu acho que foram os valores, né, que ele deu aqui. Então, se eu for olhar para a densidade, aí é que vai ficar englobando praticamente toda a massa de probabilidade. Entre 41,65 eu estou mais ou menos aqui, e entre 56,34 mais ou menos aqui, digamos. Né? Então, olha só como que ele acumula de probabilidade aqui no meio. Quase toda a massa de probabilidade. Só sobrou um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Esse pouquinho que sobrou é 1%. Tá? Então, deu para entender, pessoal? Quando a gente tiver uma variável tendo distribuição normal e as médias e a média e a variância estiver especificada, a gente pode tentar entender o que isso significa na prática usando essa regra dos 2 desvios para cima e 2 desvios para baixo para ter uma ideia do que é considerado usual. Então, se eu observo um escorpião com comprimento de pinça entre 41 milímetros e 56 milímetros, está algo normal, algo usual, né? para esse escorpião específico. Tudo bem? Então, sei lá, as voltas, mas espero que tenha ficado claro. Bom, então, vamos para a gente poder fechar essa parte de variável contínua, vamos falar um pouco sobre média e variância, tá? A gente já está usando esse conceito, no caso da normal, por exemplo, e a gente vai ver que ele é bem parecido com o conceito de média e variância de variável discreta, tá? Só que eu tenho um pequeno porém, né? Para eu definir o valor esperado de uma variável contínua, né, eu não posso mais usar aquela definição para variável discreta. Se x fosse discreta, eu teria o quê? A definição seria x pertencente ao omega x e x p de x igual a x. Se eu fosse fazer isso para x contínua, isso aqui é para x discreta. Se eu fosse fazer isso para x contínua, ia dar problema. Por quê? Porque isso aqui seria zero sempre. Quando eu fosse fazer a soma, não importa o que eu coloque aqui no lugar do x, né? Essa soma ia dar sempre zero, né? Então, todas as variáveis teriam um valor esperado zero, seria estranhíssimo isso, né? Então, a gente não pode usar essa como definição de valor esperado para variável contínua. A gente não vai se preocupar muito com isso aqui, tá? Mas é só para mostrar para vocês que a definição é diferente, tá? Aqui, ao invés de vir uma soma, vem uma integral. E aqui não entra p de x igual a x. Entra, na verdade, a densidade. Tá? Entra a densidade. Então, isso é resolvido com uma integral, que a gente não vai calcular aqui em momento nenhum. Tá? É só para dizer que a definição precisa mudar, porque senão acontece esse problema do valor esperado dar zero, se a variável for contínua. Tá? Então, bom, para isso serve o estatístico, né? Para calcular essas integrais para a gente, e a gente sabe os valores, as esperanças das variáveis aleatórias que a gente precisa, tá? Então, a gente vai usar as formas fechadas para calcular o valor esperado. E aqui eu vou dar, ao invés de ficar fazendo conta de integral, eu vou mostrar algumas interpretações, tá? Para vocês terem uma ideia de como esse conceito aparece no caso contínuo, tá? Então, lembra lá que eu falei com vocês quando defini esperança de variável aleatória? Eu falei o seguinte, bom, se eu tenho uma variável discreta, aqui é um caso de variável discreta, em que a variável só assume os valores 0 e 1. Então, essa variável aqui é Bernoulli, com uma probabilidade de sucesso P, tá? Aqui está o 0,5, que está exatamente no meio. E o valor esperado, aqui eu vou dizer x, né? Tem distribuição Bernoulli. O valor esperado de x, a gente já viu, né? Lá para as aulas passadas, que dava P. E se a gente fizer um desenho, e a gente colocar aqui
No zero, a probabilidade de zero. Então, aqui está o P de x igual a zero, que é o Q, que vale 1 menos P. E aqui, esse P é igual à probabilidade de x igual a 1. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando em cima de cada valor possível da variável aleatória um objeto com peso igual à sua probabilidade. Então, aqui está um objeto com peso 1 menos P, e aqui um outro objeto com peso P. O valor esperado, ele é o ponto da reta onde eu coloco um eixo de rotação, de tal forma que essa barra não tombe, né? Então, essa barra aqui, ela não vai tombar. Ela vai ficar equilibrada. Se eu colocar o P, se eu colocar o valor esperado mais para a direita, ela vai tombar para a esquerda. Se eu colocar o valor esperado mais para a esquerda, ela tomba para a direita. Então, é uma coisa bem curiosa, né? A interpretação de valor esperado é aonde eu boto um eixo de rotação de tal modo que a função de massa de probabilidade, representada por essa barra aonde eu coloco os pesos, ela não vai cair nem para a esquerda e nem para a direita. Ela vai ficar em equilíbrio. Tá? Isso para a variável discreta. E para a variável contínua? A variável contínua é similar. Tá? Só que o que acontece é que agora eu tenho uma curva de densidade contínua. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou ter essa curva de densidade sobre essa barra. Então, eu vou pensar nisso aqui como sendo uma barra, tá? Uma tábua, algo assim. E em cima dela, eu vou colocar a densidade. Então, isso aqui está dizendo o quê? Que esse lado da barra é mais denso que esse lado da barra aqui, né? Porque aqui eu tenho uma densidade bem pequena e aqui uma densidade bem alta. É como se aqui eu fosse fazer a barra, sei lá, colocar uma barra de argila, e desse lado da barra eu coloco um monte de argila para ficar representando uma densidade alta. E aqui eu coloco pouquíssima argila, tá? Então, essa densidade aqui não é uniforme, né? Então, tem partes da barra que são mais densas que outras partes da barra, e se eu fixar, e aí a pergunta fica, o que é, como eu vejo o valor esperado dentro dessa densidade? Bom, o valor esperado é o ponto da barra, onde você vai colocar um eixo de rotação, né? E essa barra ela não vai tombar nem para cá e nem para cá. Ela vai ficar em equilíbrio. Tá? Então faz sentido, né? Se eu for olhar para uma densidade que no caso é assimétrica, eu tenho que pensar nisso. Aonde eu devo colocar o meu eixo de rotação? Ele tem que vir um pouco à direita do pico, né? Certo? Assim, pensando intuitivamente, né? É claro que para saber exatamente o valor tem que fazer a conta, que é aquela integral lá. Mas essa interpretação, ela ajuda a gente a fazer algumas constatações, né? Por exemplo, o que acontece se eu tiver uma variável simétrica? Por exemplo, uma normal. Então, aqui eu vou pegar o exemplo das pinças do escorpião. Suponha, então, que eu tenho uma variável x, que é normal, com média 49 e variância 6. Então, o valor esperado é 49, que é o primeiro parâmetro. Se eu fizer o gráfico, ele vai estar aqui, da densidade. Então, vamos pensar na interpretação, né? Então, eu vou olhar aqui, né, o eixo x, eu vou ter uma barra horizontal, e a pergunta que fica é, aonde eu vou colocar o eixo de rotação de forma que essa barra não tombe? Vai ser exatamente onde está o pico, porque a variável é simétrica. Então, se eu colocar aqui, o lado esquerdo vai ter o mesmo peso ou a mesma densidade que o lado direito, e essa barra não vai tombar nem para cá e nem para cá, tá? Da mesma forma, se eu tivesse uma variável com dois picos de tamanhos iguais, eu consigo ver, só pela interpretação e sem fazer conta, que o valor esperado nessa variável está aqui. Aqui eu tenho a densidade dessa variável aleatória y, tá? Tudo bem, pessoal? Então, isso é só para dar uma interpretação e, enfim, ajuda a gente a, vendo um gráfico, a chutar mais ou menos aonde que deve estar o seu valor esperado, tá bom?
Fez sentido? Tá? Bom, aí tem algumas observações, né? A primeira delas é só um detalhe, que nem toda variável aleatória vai ter valor esperado finito. Isso é meio contra-intuitivo, mas aqui para a gente não vai ver nenhum caso. O único caso que a gente vai ver lá na frente é da TestStudent com um grau de liberdade, tá? Então, mas, enfim, esse caso não vai aparecer na prática. Mas quando a gente for falar de TestStudent, vai existir um caso particular, que é um TestStudent com um grau de liberdade que não tem esperança finita, tá? Mas a gente não precisa se preocupar com isso, porque na prática não aparece TestStudent com um grau de liberdade, tá? Só aparece com mais graus. E a interpretação, né, quando a variável é simétrica, a gente sabe o candidato para o valor esperado só pela interpretação como centro de massa. Bom, então, pensando nisso, vamos olhar para a média da uniforme, né? Então, como é que é a variável uniforme? Se eu tenho uma uniforme entre A e B, o gráfico da densidade é dado desse jeito. Aí que tanto faz onde eu vou botar a bolinha, tá? Então, digamos que eu vou fazer assim. E a gente viu que essa altura aqui, ela vale 1 sobre B menos A. Por quê? Porque a área aqui abaixo tem que dar 1, tá? Então, pessoal, se essa é a densidade da uniforme em A e B, aonde está o valor esperado aqui no desenho? Lembrando que isso aqui é constante, tá? Essa reta é uma reta horizontal. Aqui não está muito constante porque eu desenhei meio torto. Mas, como eu vou pensar aqui no eixo de rotação da barra, ela vai estar exatamente no meio, né? Então, aqui eu tenho o valor esperado de x. E que ponto é esse, o ponto do meio? Ora, é a média entre A e B, ou seja, é A mais B sobre 2. Tudo bem? Então, ó, o valor esperado de x, quando x é uniforme, é A mais B sobre 2. Alguma dúvida nessa parte? Porque o A mais B sobre 2 vai estar exatamente ali no meio. E como a densidade é constante, o eixo de rotação vai estar, dessa barra imaginária, né, que eu vou pensar, vai estar no meio da distribuição. Sim, Bom, beleza. E a variância? A variância de x, a gente não tem como fazer a conta aqui. Vai ter que fazer uma integral, vai ser meio chato, tá? Não é difícil de fazer integral, mas como vocês não viram a integral definida, aí, enfim, dá bastante trabalho. Mas eu vou colocar aqui a fórmula para vocês, e se vocês precisarem usar em qualquer momento, podem usar essa fórmula. Ela é a distância entre B menos A, entre B e A, elevado ao quadrado, dividido por 12, tá? Enfim, eu só coloquei aqui o valor esperado e a variância, e fica como uma tabelinha, tá? Se vocês precisarem usar a variância do uniforme em algum lugar, é só recorrer a esse slide que vai ter aqui a expressão da variância. Mas o valor esperado a gente consegue entender, né? Por que é A mais B sobre 2. Em geral vai ser assim, a variância vai ser mais difícil de interpretar. Bom, então já vimos variável uniforme. Para continuar com as variáveis contínuas, vamos ver agora a exponencial. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho x exponencial lambda, dá para mostrar, e não é difícil, tá? Mas, enfim, tem que resolver a integral para mostrar. Dá para mostrar que e de x é igual a 1 sobre lambda. Então, olha só que interessante. Aqui, esse lambda dentro da exponencial, ele vai ser o inverso do valor esperado, tá? Ou seja, quanto maior o lambda, então, quanto maior o lambda, menor vai ser o valor esperado de x, né? Porque o valor esperado de x é 1 sobre lambda. Bom, vamos ver naquele gráfico se isso faz sentido, no gráfico da densidade da exponencial. Então, vou voltar aqui. Aqui. Então, ó, o vermelho é o que tem o menor lambda. O vermelho tem o menor lambda. E o azul tem o maior lambda, né?
Aqui em azul eu tenho lambda igual a 1,5. Eu vou colocar aqui em vermelho, eu tenho lambda igual a 0,5. Aí o que acontece? Vamos olhar para as duas densidades. Vamos esquecer por enquanto a densidade em verde, tá? Olhando aqui, pensando na barra, meu valor esperado, né, dessa exponencial lambda, quando lambda é 1,5, ou seja, no azul, eu não sei, eu imagino que esteja, digamos, aqui em algum lugar. Então, para mim, aqui é um ponto onde eu vou botar o eixo de rotação, né? De tal modo que que essa densidade vai se equilibrar, tá? E no vermelho? Será que no vermelho o eixo de rotação vai estar no mesmo lugar? Não, né? Se eu colocar aqui em vermelho, parece que não vai ser suficiente para equilibrar essa barra. Então, eu vou ter que colocar um pouquinho mais para frente. Digamos, não sei, tá? Eu estou chutando. Aqui. Será que é isso? Ah, não, ó, eu já posso fazer direto, porque eu sei que o valor esperado de x é 1 sobre lambda. No caso do vermelho, vai dar 2. Então, aqui eu não preciso nem chutar. Eu posso fazer a conta, vai dar 2. No caso em azul também, tá? Vai dar 1 sobre 1,5, 1 sobre 3 sobre 2, que vai dar 2 terços, 0,66 alguma coisa, tá? Tá parecido. Né? Deve estar por aqui mesmo. Então, o que acontece? Aqui em azul eu tenho o valor esperado da curva em azul, e aqui em vermelho eu tenho o valor esperado da curva em vermelho. Né? Tá? Então faz sentido, né? Quando o lambda é pequeno, o decaimento exponencial é mais lento do que quando o lambda é grande. A gente tinha visto essa interpretação, né? Porque a densidade é elevado a menos lambda. Então, quanto maior o lambda, mais rápido ele decai para zero. Tá? Então, quando o lambda é grande, o valor esperado está mais à esquerda, porque a densidade decai muito rápido para zero. Quando o lambda é pequenininho, esse decaimento é mais demorado, a curva fica mais dispersa, né? Ela vai atingir valores mais à direita, e aí, com isso, o valor esperado fica também mais para a direita. Tá bom? Tá? Então, gente, não confundam, tá? O valor esperado da exponencial lambda é 1 sobre lambda. É muito fácil confundir com o valor esperado da Poisson, porque o parâmetro também é lambda, tá? Então, vou até escrever isso. Vou botar aqui. Caramba, a gente já viu bastante coisa. Então, vou colocar aqui, tá? Se eu tenho x com distribuição exponencial lambda, então, o valor esperado de x é igual a 1 sobre lambda. Se eu tiver x Poisson lambda, é só para não confundir, porque a gente usa a mesma letra, tá? Mas são coisas diferentes. Aí eu vou ter valor esperado de x igual a lambda, tá? Então, se eu estiver falando da Poisson, o lambda é o valor esperado daquela Poisson. Se eu estiver falando da exponencial, o lambda é 1 sobre o valor esperado da exponencial, tá? Então, tem essa diferença aí, é só para lembrar. Bom, e a variância ela também está disponível, porque algum estatístico um dia fez a conta e deu 1 sobre lambda ao quadrado. Então, a gente fica com essa informação aqui, caso precise usar lá na frente, tá? Alguma dúvida, pessoal, nessa parte do valor esperado da exponencial? Não, professor, mas como é que é essa variância? Como é que é essa variável? Qual variável? Essa exponencial. A exponencial? É. A exponencial a gente viu na semana passada, na aula passada, se não me engano, ou na aula retrasada. Foi essa variável aqui, ó, que tem essa densidade. A gente viu que a exponencial, ela precisa ser ou positiva ou zero, né? E a taxa, né, lambda, ela determina a velocidade de decaimento da densidade, né? Ou seja, quanto maior o lambda,
mais provável é observar valores próximos de zero na exponencial. Quanto menor o lambda, mais, ou seja, como na curva em vermelho, né, quanto menor o lambda, mais provável é de eu observar valores estritamente positivos. Aí naquela aula a gente tinha falado de mais algumas propriedades, né? A gente falou que a acumulada está disponível analiticamente, depois de fazer a integral e tudo mais, a gente viu que a acumulada tem essa expressão, que é fácil de calcular, 1 menos exponencial de menos lambda x. E a gente também viu, lembra aquela questão lá do ônibus, que a gente fazia a espera, via qual era o tempo esperado entre duas chegadas do ônibus, tá? Sim, lembrei. Beleza? Então vamos lá, vamos voltar. Bom, então essas são as expressões para esperança e variância. Bom, e na normal? Na normal a gente já falou um pouco, só que a gente só não mostrou nenhuma conta, e também nem vai dar para fazer. Mas vamos só relembrar, né? Na normal padrão, ela possui valor esperado 0 e variância 1. Valor esperado é igual a 0, variância é igual a 1. Tá? E ela é simétrica em torno do 0, então o valor esperado dela vai ser 0. E se eu tiver uma outra normal, né? Uma normal μ sigma 2, é a mesma coisa. O valor esperado de x vai ser μ e a variância de x vai ser sigma 2. Tudo bem? Tá? E aí, né, da linearidade, a gente já fez essa conta anteriormente, né? É uma conta só para mostrar que se a gente padronizar a variável que é normal, ou seja, definir uma segunda variável z, que é igual a x menos μ sobre sigma, essa variável vai ter distribuição normal 0, 1. E a gente fez essas continhas, lembra? A gente mostrou que o valor esperado de z era 0. Por quê? Porque vai ser o valor esperado de x menos μ sobre sigma. Esse 1 sobre sigma sai da esperança. E aqui vai ficar de x menos μ, que vai dar 0. E para a variância é análogo, tá? Então, a gente consegue ver que aqui vai dar o valor esperado e aqui vai dar a variância, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Eu acho que eu vou terminar a aula por aqui. E aí, se vocês tiverem... A gente termina um pouquinho mais cedo, né, faltando 15 minutos. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda de questão da lista, eu posso tirar aí nesse finalzinho, tá? Mas como a gente acabou essa parte de média e variância, aí eu acho que dá para parar por aqui, porque o próximo conteúdo vai ser já a parte de... Como é que a gente fala? De inferência, né? Que a gente vai começar a falar de intervalo de confiança e tal. E aí não dá para começar esse conteúdo novo agora, né? Senão, sei lá, fica muito pouco tempo, eu vou ter que refazer do início na próxima aula de qualquer forma, tá? Então, vou dar uma pausa por aqui, se vocês tiverem alguma dúvida. É só porque eu estava vendo o grupo aqui e aí tinha uma galera falando dessa questão, tipo, de ter um gabarito e aí, sei lá, não tá computando direito a resposta, que a resposta é igual ao gabarito. Aí eu acho que era legal depois, talvez ver como é que tá, tipo, que erro que tá acontecendo. Não, beleza, eu vou conferir, eu vou pegar e fazer cada uma delas e ver se a resposta está batendo, né? E se não estiver batendo, eu aviso a vocês. Eu já sei que eu acho que a questão 4, que é aquela dos peixes, não está batendo. Sim, essa o gabarito a gente viu, né? Que pois é. diferente. Aí eu vou usar esse tempinho para refazer as outras questões e ver se o gabarito está, de fato, batendo mesmo ou não, tá? E beleza. aí, ou eu faço a correção de novo, ou então eu reabro para vocês submeterem de novo, tá bom?
Ok. Mais algum ponto específico, pessoal? Professor, tô com uma dúvida. Na minha lista, a minha questão número 8, eu acho que eu não acertei as duas respostas, porque tá aqui que eu atingi 1 de 2, só que não indica nenhuma resposta errada embaixo. Vê se você consegue passando o mouse em cima do cursor, em cima de onde você escreveu a resposta, se aparece a resposta certa. Ah, tá, sim. Tem esse macete, eu não sabia disso. Eu achei que ele sempre escrevia o texto, mas aparentemente algumas delas não fazem isso. Aparece sim. Obrigado, professor. Perdão. Não, de nada, sem problema. Eu também não sabia que ia acontecer isso. Foi um de vocês que me avisou que era assim. Então eu vou ver, né? Depois E aí, a gente... eu queria saber, tipo assim, depois eu vejo. eu não fui bem nessa lista. Eu achei que eu tinha ido bem porque eu tinha resolvido os problemas com facilidade, mas eu não fui tão bem quanto eu pensava. Então eu precisava tirar algumas dúvidas depois, assim, porque eu vou sentar para refazer a lista para ver se eu consigo fazer achando esses resultados certos. Mas tem problema comentar sobre ela na próxima aula? Não, não tem problema nenhum. Deixa eu dar uma olhada, porque que ele me dá um pouco do sumário, né, da lista. De repente, eu não sei, vocês achariam ruim eu dar mais uma chance para vocês refazerem as questões da lista e submeterem de novo? Tipo, mais uns 2 dias, alguma coisa assim? Assim, eu não fui tão bem quanto eu esperava, quanto eu fui nas outras. Eu não sei se foi eu ou se foi uma coisa geral, assim. Eu olhando do gráfico aqui, ele ficou um pouco mais disperso. As outras listas, né, em média, o pessoal... eu não sei, não tive muitas notas por aqui, né? Foi tudo mais para frente. Então, não sei, se vocês não acharem ruim, eu posso estender mais uns 2 dias para vocês fazerem, entregarem. Mas eu vou dar uma olhada no gabarito de cada uma e ver se tem mais erros. O que eu encontrar de erro, eu posso refazer e aí deixar vocês se submeterem por mais uns 2 dias para ver se ajuda, né? Porque, enfim, o objetivo dessas listas, pessoal, não é para ficar fazendo como se fosse um teste a cada semana, não é isso. É só para que vocês tenham o costume de estar sempre fazendo exercício, né? E aí o objetivo é pontuar o esforço de vocês ao longo do curso. E o que acaba acontecendo é que, como isso dá muito trabalho de corrigir tudo, os professores não corrigem a lista valendo ponto. Porque é muito trabalho, fazer isso toda semana é impraticável. Mas o que acontece é o seguinte, aí o cara vai e faz todas as listas, mas ele não é pontuado por isso em momento nenhum. Eu acho isso, sei lá, meio desestimulante, entendeu? Tudo bem que, enfim, a gente espera que as pessoas façam a lista de um jeito ou de outro, mesmo que não vale a pena. Mas é só uma forma de reconhecer o esforço, né, e diferenciar as pessoas que fazem as listas no decorrer do curso de quem não faz. Então é mais um bônus, mas não é para ser encarado como uma avaliação, né? Nem precisa ter esse caráter. Aí por isso que eu estou falando com vocês. Se vocês quiserem, eu posso estender mais uns 2 dias e deixar vocês se submeterem. O que vocês acham? Professor, eu Tudo acho bem? que seria muito bom. Pode ser, sim. Eu faria feliz. Tá, então eu vou fazer isso. Eu vou deixar mais uns 2 dias aí. Antes disso, eu vou dar uma olhada no gabarito para ver se não tem mais nenhum erro. E o que tiver de erro, eu conserto e gero a lista de novo. E deixo vocês fazerem mais uns 2 dias. Até hoje é terça. Aí vocês podem submeter até quinta. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Beleza. professor. Muito obrigado. De nada, sem problema. Só uma dúvida, tipo assim, a tentativa que eu já tenho lá vai continuar lá, né? Tipo, eu não vou perder a tentativa que eu fiz. Não perde, não perde. Ele Então, sempre pega a nota mais alta, tá? E Ah. não é a nota mais alta por questão, é a nota mais alta da lista toda. Então, por exemplo, se você fez a lista, a sua nota mais alta até agora foi 8, aí você refaz e tira, sei lá, 5, a sua nota final vai ser 8, não vai ser 5, tá? Sim, tudo bem, tudo bem. Beleza. Então, assim, não tem como vocês perderem em termos de nota, né? Pelo menos é só, sei lá, é mais uma chance aí de melhorar um pouco as notas nessa lista. Tudo bem, pessoal? Beleza, obrigado. Então tá bom. Então eu vou usar esse restinho de tempo para fazer isso, tá? Para dar uma olhada nas listas e aí eu mando e-mail para vocês avisando, tá bom? Professor, perdão. Você pode só falar de novo qual é a resposta certa da 4? Não, então, eu coloquei aqui, ó. É eu porque vai... refiz.
Cadê? Tá aqui no início. Tá igual eu tinha feito na aula anterior, lembra? Que eu tinha colocado. Talvez eu não tivesse colocado assim, né? Com as contas e fazendo com os números todos certinhos. Mas o que acontecia é que o gabarito, ele tá 1 menos P de S30, né? No gabarito. Aí tá errado. Entendi. Que deveria ser só o P de S30. Tá? Eu acho que, de repente, alguma versão antiga dessa questão, que eu já tinha usado antes, era com não sobreviver, e aí eu acabei esquecendo de mudar o gabarito. Deve ter sido isso. É porque eu tô olhando aqui, é exatamente 1 menos P de S30. Minha resposta é justamente o S30. Pois é. Acaba acontecendo isso. Mas aí eu vou dar uma olhada então, e o que tiver de erro, eu ressubmeto as questões, e aí mando para vocês fazerem de novo. Beleza? Tá bom, professor. Muito obrigado, viu? Bom dia, bom Então tá trabalho bom. para você. De nada. Falou, Professor, pessoal. Um bom dia aí e boa semana. Oi, pode falar. eu queria saber quando você vai liberar a próxima lista e também qual é as aulas, né, que vão ser referentes a essa lista. Então, a próxima lista vai ser variável aleatória discreta. Então, vai pegar desde aquela parte inicial, que eu falo sobre a função de massa de probabilidade, até as distribuições específicas, né? Falando da binomial, Bernoulli e Poisson. Então, vai ser esse o conteúdo. Vai ser a parte inicial de variável aleatória discreta, mais binomial, Poisson e Bernoulli. Tá? Aí tem que ver quais são as aulas que correspondem, eu não lembro, mas na descrição dos vídeos lá no YouTube tem os tópicos de cada vídeo. Aí dá uma olhada lá para ver o que corresponde a isso. Mas eu acho que deve pegar aí umas 2 semanas, eu acho, a partir da semana, até a semana passada. Tudo bem? Tá bom. Aí eu devo colocar a lista ainda hoje lá no Ava, e aí já dá para começar a fazer. Mesmo já tendo a outra para corrigir, né? Ainda dá para fazer para a semana que vem. Tudo bem? Sim. Professor, depois você também pode botar os slides no. Eu ia fazer isso ontem, mas eu fiquei fazendo umas questões ali e esqueci de botar os slides. Beleza, eu vou fazer isso agora. Tá bom. Valeu, professor. Obrigado, tá? De Boa nada. tarde. Bom dia, na verdade. Para vocês também. Então, falou, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Tchau, professor.